abençoe. Vai lá e come o óleo. Tá bom? Vamos começar então. O livro é Atitudes Renovadas, né? Psicografia do Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 10 que diz: responsabilidade moral. Quando se assumem compromissos de qualquer natureza, obviamente estabelece-se liame de responsabilidade que não podem ser desconsiderados. Em todos os campos de ação, a adesão aos seus princípios impõe graves dispositivos que dizem respeito ao trabalho a ser desenvolvido. O agricultor, que espera a resposta gentil da terra, tem para com ela a responsabilidade de lavrá-la, ensementá-la, cuidando-lhe da preservação e do cultivo. O operário de uma empresa assume atividades que lhe caracterizam a capacidade, tornando-se responsável pela execução do trabalho abraçado. Ninguém se pode eximir aos compromissos em relação à vida, a fim de que não se torne um peso morto na economia social. O crescimento de qualquer labor encontra-se adstrito à maneira como seus membros se desincumbem das ações que lhe dizem respeito. É natural, portanto, que no campo da fé espírita, que ilumina a mente e conforta o sentimento, aquele que se lhe vincula não pode permanecer manietado aos velhos e obsoletos chavões que é o mecanismo de fuga ante as realizações mobilitantes. Em face do conhecimento da lei de causa e efeito, de que se utiliza o emérito codificador Allan Kardec para explicar as ocorrências do cotidiano moral das criaturas, muito facilmente dispõe-se de instrumento filosófico seguro para entender-se tudo aquilo que sucede nas experiências evolutivas da reencarnação. Assim, equipado intelectualmente, o adepto do Espiritismo não se pode excusar de trabalhar pelo próprio e pelo progresso da sociedade, envidando esforços para ser a cada momento melhor do que no anterior, abraçando responsabilidades que lhe aumentam a consciência de si mesmo, auxiliando-o na ascensão espiritual. Não seja de surpreender que sempre se encontre otimista, mesmo quando as circunstâncias não se lhe apresentem favoráveis, nem róseo esteja o seu céu. Percebendo que a finalidade da existência corporal é o aprimoramento do espírito, que é, e não o desfrutar dos prazeres e das sensações que experimenta, embora essa necessidade ocorra como estímulo e compensação nas lutas travadas, dispõe de recursos valiosos para não se deter na lamentação ou na revolta, quando surpreendido pelos fatores do processo iluminativo. Ninguém que se encontre reencarnado em regime de exceção indene ao sofrimento e aos testemunhos defluentes da larga jornada empreendida desde recuadas eras, trazendo em germe as necessidades esculpidas no perispírito, que lhe modelou os equipamentos orgânicos de maneira a propiciar-lhes os resgates inadiáveis, ressurgem os marcos danosos, requerendo regularização e ordem, mediante processo de ação dignificadora, atividades regenerativas, sofrimentos reparadores, testemunhos significativos, superação das paixões perversas. Tudo, porém, encontra-se codificado de maneira sábia pelas leis de amor que vigem no universo, manifestando-se nos momentos oportunos, facilitadores do mecanismo da evolução moral do ser. A vida, portanto, traz escrito em cada espírito as suas próprias necessidades, nem mais nem menos, impondo a cada qual o indispensável para a existência feliz. Nunca reclames, quando assodado por qualquer tipo de aflição, que não hajas desencadeado no momento. Sempre que te ocorram situações embaraçosas, que não provocastes, dificuldade e sofrimento inesperado, mantém-se sereno e procura solucionar a ocorrência de forma equilibrada, porque as razões encontram-se no teu passado espiritual.
enfermidades dilaceradoras que surpreendem, animosidades que surgem na gleba da fraternidade, dificuldades econômicas não previstas, abandono ou solidão impostos, insucessos aparentes na carreira melada, constituem pauta evolutiva que te está destinada para o crescimento interior e o desenvolvimento mental ante as injunções aflitivas. A árvore robustece-se na tempestade, vergando-se, a fim de que passe os ventos fortes e logo recuperando a postura. A argila melhor modela quanto mais esmagada. Tudo se deve amoldar às necessidades que lhe são impostas. Também o espírito calceta é convidado a refazer os caminhos percorridos com impunidade quando deliquio, recuperando-se emocionalmente dos atentados praticados contra a ordem e o dever. Aceita o desafio existencial com alegria. Sem ele, permanecerás estacionado no processo da evolução. Não consideres, porém, o sofrimento como um látego permanente, mas como um disciplinador, um instrumento de equilíbrio para os valores éticos e morais. Recorda-te, por exemplo, de Jesus, que não encontrou sequer um lugar no mundo para nascer, optando por uma estrebaria, antes de partir, em vez de fazê-lo em sua carruagem gloriosa na direção do Pai, preferiu a cruz hediondes, ensinando que o amor a tudo supre e que por amor tudo se consegue. Essa sua dor foi a mais extraordinária saga de amor jamais oferecida à humanidade, mediante a qual o homem ímpar doou-se totalmente a fim de que todos que o amassem não tivessem justificativa para fugir do carreiro das aflições. Porque se ele, sem qualquer culpa, experimentou as máximas dilacerações, o que não deve vivenciar aqueles que estão comprometidos com ele. Seguindo-lhe o máximo exemplo, quantos outros discípulos que optaram por ensinar através da dedicação integral, oferecendo-te também para o holocausto? Não faltarão aqueles que afirmam tratar-se de uma patologia masoquista, essa a do sofrimento voluntário. Nada obstante, as mais variadas opções de prazer não passam de exibicionismo, de covardia ante a realidade que se apresenta, sempre mais severa do que as ilusões passadistas. Vive desse modo, cada momento da existência, conforme se te apresente os seus fatores, assinalados por alegrias ou tristezas, sofrimentos ou bem-estar, aproveitando-os para o crescimento moral e espiritual. Tens responsabilidades morais espontaneamente aceitas, desde o momento em que aderiste ao compromisso com a doutrina espírita. Informado dos seus paradigmas que te alegram, introjeta-os com intensidade, afirmando-os e legitimando-os através da vivência. Diferindo de outras doutrinas filosóficas e religiosas, o Espiritismo é a ciência da filosofia, a filosofia da religião e a religião da ciência, conforme definiu o gentil amigo Manuel Viana de Carvalho, quando ainda se encontrava na indumentária carnal. A vida em si mesma é frágil quando no corpo. Nenhuma organização material deixa de passar pelos processos inevitáveis da decomposição, da desorganização, da transformação. No que diz respeito à humana, esse processo é sempre mais rápido, porque exigindo energia, essa desgasta-se e vêm os problemas inevitáveis de natureza degenerativa, que se expressam como desgaste, envelhecimento, enfermidades e morte, ou transformação radical em outra forma de expressão. Consciente de que estás no corpo em função da intelectualização da matéria e para o progresso inevitável da ascensão, aprende a ser feliz em qualquer circunstância, mantendo os teus compromissos morais para com a vida em clima de real alegria. Que assim seja. Então, nós já aprendemos, né? Que nós temos as nossas responsabilidades. E esse texto vem falar justamente da responsabilidade moral que cada um de nós temos que ter conosco e com todos aqueles que estão ao nosso derredor, né?
Nós já ouvimos isso tantas vezes, né, nas palestras, nos estudos doutrinários. Nós não estamos na Terra para passear. Nós viemos aqui para evoluir, né? Para crescer, para nos tornarmos espíritos melhores, deixar aqui tudo aquilo que nós já cometemos de erros em outras vidas e retornar ao plano espiritual mais leve, mais preparado para novas reencarnações. Até que um dia a gente possamos nos transformar num Cristo também, né? Assim como ele fez todo esse processo que hoje cada um de nós estamos fazendo. Então, quer dizer, cabe a cada um de nós buscar essa mudança e essa transformação, né? A responsabilidade que cada um de nós temos conosco, e nós sabemos que as nossas ações, elas refletem também no planeta, né? Nós temos as nossas responsabilidades em relação às mudanças que ocorrem no planeta, elas também estão ligadas às nossas mudanças. Cada um de nós temos a nossa parcela de responsabilidade para ajudar nessa transformação do planeta o tempo todo, desde o início, né, e hoje vivenciando de provas e expiações para a regeneração. Então, ela vem falar sobre isso, que nós temos que buscar. Nós não estamos aqui na Terra apenas para passear, para festa, né, para todo tipo de orgia. Não, nós estamos aqui para buscar o crescimento e o melhoramento. Podemos vivenciar festas, participar, viver, ter lazer? Sim. Mas não nos esqueçamos que nós estamos aqui para um melhoramento e um progresso. Então, que tudo isso seja feito de uma forma que possa trazer algo de bom para a gente. Que a gente possa sair de uma festa melhor do que entrando naquele espaço. Que qualquer lugar onde a gente possa estar indo, que a gente possa sair de lá ou deixando algo de bom, ou levando conosco algo que nos ajuda a nos transformarmos em espíritos melhores. Então, é isso que ela vem pedir, que ela vem passar na mensagem dessa noite, né? E aí ela fala, e nós, enquanto espíritas, seremos mais cobrados, né? Que nós temos o conhecimento, então de nós será cobrado com muita mais rigidez. Então que a gente possa estar buscando e fazendo a nossa parte, por mais difícil que seja, né? Que a gente encontra muitos obstáculos, muitos sofrimentos, mas a gente tem que continuar buscando, fazendo a nossa mudança, porque a transformação ela só ocorre se eu buscar. Ninguém pode fazer a minha transformação por mim, tem que ser eu. Então que a gente possa também ajudar aqueles irmãos, se nós já temos um conhecimento, ajudar aqueles irmãos a buscar o seu melhoramento e a sua transformação. Dentro da escola a gente não pode falar de religião, né? Mas outro dia eu estou entrando na turma da 2004. Quando eu entrei na turma, vieram e perguntaram para mim assim, uns me chamam de tio, outros de dona. Ô, dona Sandra, a senhora poderia responder uma pergunta para a gente? Eu falei, depende, se eu souber. Fala para mim, existe a reencarnação? O que é reencarnação? Aí a professora que estava lá é espírita também, né? Aí ela olhou para mim e falei, e aí? Aí não, eu falei assim, aí eu vou falar a verdade, né? Ele perguntou para mim, eu não vim falar. Aí expliquei para ele sobre que realmente a reencarnação existe, mas tem religião que não aceita. Expliquei um pouquinho, falei como se processa. E lá já tem alguns que são até umbandistas. Aí teve um que falou assim, tá vendo? Virou para os colegas, né? Tem muito evangélico, né? Ela tem muito. Aí virou e falou assim, tá vendo? Eu não falei? Tá vendo? A tia só veio para afirmar o que eu te disse. Que bom, né? Estão buscando um entendimento. Eu falei com ela, a gente tem que falar, ué. Né? A escola é para isso também, eu tenho que instruir. Cada um tem direito de buscar a sua religião. Mas se o aluno está te perguntando o que é isso, quer dizer, eu tenho a obrigação de falar. Eu falei, eu sou espírita, não trago isso para dentro da sala. Mas às vezes alguém passa mal, vão lá, me chamam, eu levo para minha sala, converso, ajuda aquele aluno. Teve outro dia que chamou o pai. Aí, quer dizer, dei sorte, que o pai não era pai, era padrasto. Mas quando eu falei para ele o que estava acontecendo com a menina, ele virou para mim e falou assim, dona Sandra, eu sou espírita, a minha mulher é evangélica. Ela está apanhando porque a mãe não aceita que ela tem que ser levada para uma casa de caridade. Porque ela está sofrendo um processo obsessivo muito grande. E aconteceu dentro da sala de aula. Aí o aluno não entende, aqueles alunos que não entendem, né? Aí eu falei, pai, mas você deveria, né? Ele falou assim, mas para mim é mais difícil, porque se eu fosse pai, eu pegaria ela e levaria para casa espírita e acabou. Eu sou padrasto. Eu frequento, mas ela frequenta a igreja evangélica. Eu falei, mas você tem que conversar com ela, como é que essa menina está sofrendo? Aí eu fiz oração, consegui estabilizar e chamei o pai. Mas é complicado, quer dizer, então a gente tem que buscar, mesmo às vezes, assim, eu sinto que às vezes lá o pessoal me olha meio atravessado, não entende e fala assim, só que uma coisa que eu falo sempre aqui,
Se eu resolvi vestir a camisa da doutrina espírita, eu não vou obrigar ninguém a seguir o que eu sigo. Mas se eu sentir que qualquer aluno que está lá, que necessita da minha ajuda espiritual, mediante o que o meu guia está mostrando, eu tiro ele da sala, eu levo para a minha sala, eu fecho a porta, eu faço o que tem que fazer. Quando estabiliza, eu vou e levo ele para a sala. Quando é o caso que eu vejo que é muito sério, eu vou e ligo para os pais, peço para ir na escola e converso. Até teve uma mãe que até aceitou, estou até levando a menina dela no Amor em Deus. Falou para mim. E realmente, a menina está melhor. Eu falei, mas é um direito. Então, aí eu falo logo, você vai lá, leva para o pastor, aí eu falo, fala para o pastor fazer isso. Eu vou fazer o quê? Não é? Eu falo, fala para o pastor para ele fazer isso, que ela vai ficar bem. Mas é o que eu tenho que fazer. Agora, mentir eu não minto. O que eu vejo, eu falo. Mas às vezes eu sou tão abençoada, que isso aconteceu outro dia com uma criança, e assim, não está conversando, mostrando para ela, e ela tem evidência também, essa menina, uma menina de 15 anos. Aí conforme eu fui falando, tentando equilibrar, que ela estava muito nervosa, chorando demais, estava se arranhando todo, ela virava para mim e falava comigo assim, tia Sandra, eu estou vendo tudo isso que você está falando. Eu falei, que bom, tá vendo como não é mentira? Então acalma seu coração, vamos orar. Ela foi acalmando. Depois ela veio e falou para mim assim, tia Sandra, cheguei em casa, conversei com a minha mãe e falei para minha mãe, eu quero ir na casa espírita cristã. Aí depois ela voltou e falei, estou indo. Minha mãe falou assim, se você está se sentindo bem, então vá. Estou indo, tia Sandra. Falei, que bom. Né? Pelo menos ela buscou. Então, quer dizer, é cada um buscando dentro daquilo que vai se sentir bem. Mas se eu estou vivenciando isso, penso eu, né? Não quer dizer que as pessoas têm que pensar como eu. Se eu sinto que eu preciso, eu não quero saber o que vai acontecer comigo depois. Mas naquele momento eu dou toda a assistência, como eu sou responsável. Eu ligo para os pais, eu peço para ir na escola, eu converso, eu falo o que está acontecendo, aí eu lavo minhas mãos, né? Que é o que eu tenho que fazer. Entrego, falo, é isso aí, acabou. Né? Porque uma vez eu fui tentar ajudar uma mulher da velha. Todo dia o meu guia mandava uma mensagem para ela. Fulano, ó, faz isso, vai acontecer isso. Fulano, faz... Aí uma das últimas vezes era o Cristiano que vinha na casa. Ele virou para mim e falou assim, você chega perto da fulano, a menina chamava até Camila. Você fala com essa menina que se ela não fizer isso, vai acontecer isso. Eu falei, não falo. Falei com ele, não falo mais. Olha a quantidade de recado que eu já dei. Ela não se mostra para melhorar. Aí ele virou para mim, o Cristiano, né? Ele é muito assim, educadinho. Sandra, ele é um amor, né, o Cristiano? Não tem problema, Sandra Mária. Eu fiz a minha parte. Você não quer fazer a tua? Quando você subir, você vai ter que responder, já estou indo. Amanhã eu vou passar tudo que você passou. Aí ela toma vergonha e buscou. Ela toma vergonha e buscou. Que às vezes é difícil, tá, gente? Não é fácil não, porque às vezes você bate de frente com a pessoa que não acredita, mas eu falo, eu aprendi aqui e eu sigo aquilo que eu sou mandada a fazer. No início, hoje nem tanto, eles não fazem comigo não. Mas eu já passei muita vergonha. Eu trabalhava com a Flávia na escola dela. Só indo embora para vir trabalhar no colégio na influência. Quando eu passo naquelas casas que não é nada da linha, tinha uma moça no parapeito na janela. Nem conhecia a moça. Aí então eu dei tá dando boa tarde, era mais de 2 dias. Boa tarde, estou caminhando. Cristiano falou assim, volta que eu quero falar com aquela senhora. Eu falei, Cristiano, eu não conheço a dona, eu não sei quem é, não sei qual é a religião. Ele falou, Sandra, volta. Não, deixa eu outro dia. E eu não mandando. Sandra, estou mandando você voltar. Dei minha volta. A mulher tá lá no feito. Falei assim, minha senhora, boa tarde. Meu nome é Sandra, sou da doutrina espírita. Olha só, o meu guia está aqui do lado, quer falar com a senhora. Aí ela falou assim, não, minha filha, pois não, pode falar. Deixei de despejar tudo que ele queria falar. Ela virou para mim e falou comigo assim, onde é a sua casa de caridade? Aí eu expliquei onde era, né? Aí ela virou para mim assim, graças a Deus, que eu estava já querendo me matar. Eu falei, então, por favor, pode ir que logo tem trabalho. Aí ele falou, tá vendo? Se você não volta? Ô, gente, mas a gente não conhece, ele faz isso comigo de vez em quando, tá? Eu passo uns acertos com o Cristiano. Porque ele manda eu ir, eu tenho que voltar e fazer. Mas naquele dia foi sufocante, tá? Quando eu dava 3 passos, ele mandava parar e gritava. Aí voltei, ela veio aqui, fez tratamento um longo tempo. Hoje ela tá bem, ela frequenta lá agora no Porto Rico. Mas fez tratamento, ela falou que estava ali, mas já na cabeça dela, que ela mora do lado do rio, né? O pensamento dela ali é do lado dentro do rio. Falei, já pensou? Se eu vou embora? Aí fico sabendo que a mulher se matou. Nossa Senhora, né? Então, quer dizer, a gente tem, se a gente pode ajudar, a gente tem que ajudar. A gente tem que fazer a parte da gente. Tá? Desculpa, falei demais, né? Não, eu compenso, Carminha, cadê Carminha?
Não, depois você diminui. Isso já faz parte da sua Você palestra. enxuga. Vocês anotaram Isso já aí? faz parte da sua palestra. Então vamos voltar o nosso pensamento a Jesus nesse momento, né? Agradecer por estarmos aqui, por termos aprendido um pouquinho mais dos ensinamentos da Joana, buscar a nossa responsabilidade moral, né? Que nós temos que ter para buscar, principalmente por nós, o nosso crescimento e o nosso melhoramento espiritual. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por estarmos se reunidos aqui nesse momento, nessa noite, nessa casa de caridade, onde viemos buscar o entendimento, Senhor, para nossas dores físicas e espirituais, para que possamos buscar o nosso melhoramento. Que essa vossa luz que nos envolve, que essa brisa suave que sopra nesse momento, possa penetrar no nosso corpo físico e espiritual, já nos preparando, Mestre Jesus, para o que viemos buscar nessa noite. Que essa tua luz de amor e caridade, misericórdia e bondade permaneça. Que assim seja. Que a espiritualidade amiga possa auxiliar a nossa irmã Flávia, trazendo a serenidade, o equilíbrio, para que ela possa passar os estudos dessa noite. Que assim seja. Seja muito bem-vindo. Graças a Deus. Agora sem chuva. Falei sem querer. É contigo. Boa noite a todos. Hoje a gente está iniciando uma nova etapa de nossa vida. A gente estava tendo muita dificuldade de chegar a essa casa, principalmente a essa casa. Toda terça-feira, quando estava agendado, surgia um contratempo, uma vicissitude. E a gente recebeu o conselho, a gente foi procurar ajuda, né? E o conselho é, insista e vá. Porque quem está impedindo que vá é porque está precisando de ajuda. E toda vez que você vai, você está trazendo contigo esses que estão precisando estar ouvindo. O nosso estudo de hoje, estudo doutrinário, é da lei de adoração. E realmente é um tema que é bem importante. Fala sobre o nosso Criador, da criatura para com o Criador. Mas mediante as palavras da Sandra, ela saiu até, eu estava quase contando a história de Jonas, né, da baleia. E recebeu o recado, né, para ir em Nínive e comunicar ao povo que seria destruído, né? Ele não quis ir. Aí conta lá no Antigo Testamento, né, que ele foi engolido pela baleia. E no final das contas ele foi, deu recado, sentou esperando ver a destruição de Nínive e nada aconteceu. E ele falou com Deus, eu sabia que eu não devia ter vindo, porque nada disso ia acontecer. Pela sua grandiosidade, sua misericórdia, se um deles pedisse por favor que mudaria de atitude, o Senhor voltaria atrás. Então a Sandra recebeu vários recados e assim é a nossa vida. Todo tempo somos intuídos. Por que somos intuídos? Nós já passamos do processo do instinto. O processo de instinto não nos pertence mais. Só pertence àquele espírito que ainda não quer estudar, que não quer se aprimorar. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprimora, mais a gente passa para a intuição. Então a palavra de ordem hoje é intenção. Tudo que você leu sobre Jonas de Anjos, né, no livro Atitudes Renovadas, fala da lei de adoração. Afinal, o que é lei de adoração? Deus precisa que a gente fique o tempo todo, não, mas a mil e uma coisas. Quem precisa somos nós, que ainda estamos aqui na reencarnação. Quando você respondeu para o seu aluno o que é uma reencarnação, você foi justa, porque não se nega informação, independente da crença que permanece nessa aula. Mas aí a gente tem o conhecimento também de usar vocabulários onde aqueles que são de outra crença possam estar entendendo aquilo que a gente está dizendo. Só para reforçar. Eu cheguei na escola, estava fazendo um comentário, sábado eu fui deitar, aí uma entidade sentou do meu lado, assim, com a perninha cruzada, ficamos em altos papos. E eu contando isso na escola,
Eu sei que uma é de uma crença, a outra é de outra. Eu falei, bem, quem é espírito entende que era um espírito. Porque quando a gente acredita e afirma que somos espíritos, ser espírito é para todo mundo. Porque somos espíritos. Ora encarnados, ora desencarnados. Quem é da igreja carismática, né? Quem vai acreditar realmente que é uma alma ali que está conversando. Quem é do tradicional vai falar que é uma coisa do mal. E a gente acabou rindo, porque eu acabei usando vocabulário para cada um de cada crença. E quando a gente fala de adorar, de se referir ao Pai, entra a palavra ordem, intenção. Com qual intenção eu me dirijo ao Criador? Com qual intenção eu me dirijo a essa casa hoje, na casa de oração Joana de Ângeles? Com qual intenção eu saí da minha casa e vim para cá? Então, é essa intenção que Deus vai observar. A gente personifica Deus, a gente fala que ele vai olhar, né? Como se ele realmente tivesse olhos. E Deus nada mais é que essência pura, fluido cósmico, que ele divide conosco. Então, se estamos aqui reencarnados, como você falou também, de que muito será cobrado, aqui muito foi dado, é matemática pura. Se eu recebo muito, o que eu tenho que fazer? Doar muito. E quanto mais a gente vai doando, mais bênção a gente vai recebendo. E voltamos de novo, que é a palavra principal, com qual intenção. Aí colocamos ali, olha, até você fez comentário, realmente eu me apaixonei. No fundo do pano do slide, quando antigamente, né, as mulheres não tinham voz, ficavam em casa laburtando, esperando o marido chegar. E ali, portanto, ela estava orando, estava se dirigindo ao Criador, pedindo alguma coisa para um filho, para um marido, para um pai, para uma mãe, como acontece hoje. Só que hoje a gente adora de formas diferentes. Não precisamos de lugar para adorar, não precisamos estar cultuando nada, simplesmente dizendo para ele, a gente te ama, olhe por nós. Dessa forma a gente está adorando. Eu vou só ler, porque eu perguntei, eu fiz uma pesquisa para alguns amigos e perguntei assim, deixa eu achar aqui minha colinha, gente. Eu perguntei para um amigo assim, o que é adorar para você? Aí esse amigo falou para mim assim, adorar é fazer as coisas, não passou não, é fazer as coisas, legal, né? Não precisa não, tem muita redação, eu me perco mesmo. Ele respondeu assim, adorar para mim é fazer o que eu me comprometi. Falei, o que você se comprometeu? Antes de vir à Terra, reencarnar, eu me fiz um programa reencarnatório. Ele já entende com esse vocabulário. Então, adorar para mim é viver. Falei, o que é viver? É estar presente em todos os momentos onde precisarem de mim. Eu perguntei a uma outra pessoa e ela disse para mim assim, essa era a mulher, o que é adoração para você? O que é adorar? Bem, adorar é estar orando, agradecendo e pedindo algo. Aí eu perguntei, o que é pedir algo? Pedir algo. Aí ela foi material, aí eu esperei. Espiritual. Aí isso sim, vou pedir material, mas também vou pedir para o espírito. Porque na verdade adorar é viver em espírito de verdade. E quando a gente vive em espírito de verdade, a gente está o quê? Adorando, cumprindo as leis divinas. E o que o Criador espera de nós? Que somente façamos isso. Que cumpramos a lei divina, que é estar no caminho do bem. Só de estar no caminho do bem e se esforçar para estar no caminho do bem, nós já estamos em forma de oração e de adoração. Se a gente tirar o AD, o que a gente vai ter? Oração. E Jesus já nos disse, vá para o seu quarto íntimo e faça a sua oração.
Qual seria esse quarto íntimo? Nossa intimidade. E é nessa hora que a gente pode ter uma DR com o nosso Criador. Porque Ele nos conhece, nos criou. Então Ele sabe como somos, quem somos, e em que estágio estamos. Então, à medida que a gente vai fazendo essa oração, entrando nesse quarto íntimo, que aí é somente nós, né, no caso, a minha pessoa, a sua pessoa, com o Criador. E já perguntaram para Jesus. E Jesus disse, onde estiver 2 ou mais, eu ali estarei. Então, Jesus já passou para o coletivo. Então, adorar a Deus pode ser em 2 e em 3. Até que fortalece também. Porque vai fazer uma cadeia, né? Como firmar elos, fixando elos. E fazendo com que essa oração e essa prece vai rapidamente aos céus, onde seremos ouvidos. Mas também não podemos esquecer, até a gente foi no podcast, uma amiga colocou lá um comentário. Eu me sinto tão pequenininha para falar diretamente com o Criador. E muitas pessoas se sentem mesmo pequenos para falar com o Criador. Mas a gente precisa parar com isso. Se Ele é nosso Criador, nós somos sua criatura, Ele é nosso Pai, nós podemos falar com Ele a qualquer hora, em qualquer momento, de como a gente quiser. Agora, se Ele vai puxar nossa orelha ou não, aí vai ser com Ele, porque a gente se dirigiu a Ele. Então, nós não precisamos nos sentir pequenos. Agora, se eu tenho uma certa dificuldade, eu posso sim pedir ao meu mentor. Chico Xavier pediu para que Emmanuel levasse uma mensagem para Maria. E lá ele fala com o Emmanuel, diz que eu estou sentindo um monte de coisa, porque Chico, ele tinha muitas dores, né? Dores físicas. Ele perdeu uma vista, estava a ponto de perder a outra. E existia muito trabalho, ganhava pouco, tinha de não ter dinheiro para o lápis, para o papel, para psicografar. E ele pede a Emmanuel que mande um recado para Maria, o que ela poderia fazer para ajudá-lo. E todo dia ele indagava, Emmanuel, você já falou com Maria? Já mandou recado. Já chegou a resposta? Cadê a carta? E ele espera uma carta. Eu já imagino aquele capítulo que você vai desenrolando assim, né? Chico, você faz isso. Até que ele fala, olha, Maria mandou para você a resposta. Pediu que você escrevesse um pedacinho de papel que tudo passa. Que você coloque na beira da sua cama, assim, onde dos seus pés. E quando você abrir seus olhos, todo dia de manhã, você vai ler lá, tudo passa. E realmente tudo passa. Ontem foi um dia, hoje já foi melhor que ontem. E com certeza amanhã será melhor. Vai depender do nosso grau de maturidade. Quando você só veio fazendo seus argumentos, eu me lembrei da minha neta. Quando ela vai calçar um sapato, ela fala assim, ela tem 2 anos. Eu sou muito forte, vovó. Aí ontem eu falei com ela, realmente você é muito forte, mas você precisa entender que você tem que ser também muito inteligente. Porque só a força não pensa. Precisa também da inteligência. Aí vocês vão me dizer, mas ela só tem 2 anos, sim. Ela tem 2 anos, mas se ela consegue se dirigir a mim, dizendo que ela é forte, ela vai conseguir entender que eu digo para ela que se ela perceber, ela observar, se ela estudar, ela vai se tornar mais inteligente e vai ter condições de estar oferecendo mais do que ela se preparou no plano espiritual para estar oferecendo. Então, para a gente começar a dar lei de adoração, nós tiramos do momento espírita o Raul Teixeira pelo espírito de Camilo. Então ele vem falando para a gente que nesse evangelho, que começou apaixonado pelo evangelho de João, que foi o único apóstolo que desencarnou de velhice mesmo. Todos os outros foram assassinados. Ele viveu mais de 100 anos e ficou do lado de Maria o tempo todo onde Cristo foi crucificado. Ele se manteve presente o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande por ele. No Evangelho de João, ele relata com sentimento e poesia o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quem é a mulher samaritana? Lá no poço de Jacó, onde as mulheres iam pegar água, as pessoas matavam sua sede, e Jesus se aproxima. E elas estão lá e diz para elas, tem
onde que uma mulher poderia, por isso que eu te falei do desenho, falei com vocês, a mulher não tinha voz. Imagina na época de Jesus, um homem se aproximar e falar, tenho sede, me dê água. Ela disse, a água está aqui, né? É só pegar. Mas ela dá. E ela percebe que Jesus a lê. E a gente tem que observar que tem muitas pessoas que nos leem. Porque já estão com a intuição, essa parte intuitiva, já a ponto realmente de estar trabalhando em si melhoras. Então, quando Jesus encontra com a mulher samaritana e no meio do diálogo, percebe que Jesus já conhece o quê? A intimidade. Me parece que ela foi casada 6 vezes, com 6 maridos. E daquela alma sofredora e perturbada, enquanto ela mesma, somente aos poucos, ela vai se dando conta da condição de Jesus, à medida que ouve suas palavras. Então, enquanto Jesus conversava com ela ia se dando conta que ele deveria ser um homem diferenciado. Mas não a ponto de perceber que ele era o Messias. E simplesmente um profeta. E ela o atende, o ouve, e ele continua. E ela acredita o que é um profeta, mas como Israel tinha tantos profetas, ela fica assim temerosa. E no desdobramento das falas do Jesus, do Mestre, informando acerca da verdadeira adoração ao Criador, que dispensa lugares geográficos, foi o que a gente falou. Eu não preciso ir lá para um quarto ou ir para um templo religioso para estar orando. A gente precisa estar vigiando e orando 24 horas. 24 horas a gente precisa estar orando. É dirigindo o carro, é estando na máquina, ou é fazendo comida, ou é varrendo uma casa, ou dentro do trabalho. Não precisamos de ter um lugar geográfico para fazer essa oração. Por quê? Porque nós estamos buscando uma busca íntima com o nosso Criador. Porque nós somos a sua criatura. E nessa busca íntima é que nos vai fazer mais fortes, mais inteligentes e melhores. Mas a samaritana ouve e o entende, mas não consegue perceber a autoridade naquelas palavras. Claro, ninguém ouvia a mulher. A mulher simplesmente trabalhava, ela não era ouvida. Então ela custava ter esse entendimento. Mas, como se ela pensasse, o que me dizes é interessante, é importante, mesmo que eu aguarde o Messias, o Cristo, que virá. E quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. E ela disse isso. Eu estou aguardando o Mestre, esse Messias tão esperado. E quando ele vier, ele vai dizer tudo que a gente precisa ouvir. Mas o que seria esse tudo? O que a gente espera? Tem no livro do Humberto de Campos, do psicografia de Chico, uma passagem que Pedro vem à terra, mas por calçar sandálias, usar aquelas roupas compridas, o cabelo nazareno, né? Aonde ele batia, as pessoas não o atendiam. Diziam que ele tinha problema mental, recusavam uma água, mandavam ele tomar água na bica. Simplesmente porque ele apresentava aquela roupagem. Imaginemos se o Cristo voltasse hoje. Não faríamos a mesma coisa que fizemos ontem? Já estamos preparados para recebê-lo? Ele precisa retornar? Não, já vieram os profetas, logo ele veio. E ele nos prometeu o Consolador prometido. Independente da nossa crença, que somos espíritas, que somos... todos somos cristãos, todos reconhecemos Cristo como caminho, verdade, nosso guia e modelo. Então só nos cabe o quê? Pegar o que já nos foi dado e em cima disso trabalharmos em nós para que futuramente, como nos disse nossa amiga Sandra, a gente não precise mais reencarnar. Porque vocês já viram algum espírito perfeito fazer palestra? Vocês já viram algum espírito perfeito aplicar passe? E às vezes, muitas das vezes, a pessoa que aplica o passe, que é o médium, se sente tão importante e cai na vaidade. Mas somos nós que somos médios, que
somos os mais devedores. Porque precisamos estar no horário certo, no dia certo, com o compromisso que assumimos, para estar atendendo as pessoas que aqui estão vindo. Porque nós temos esse comprometimento com todos que aqui vêm. Mas aí sim vem a palavra intenção. Com que intenção vocês estão vindo? O que está na mente de vocês? O que vocês estão querendo? Deixa essa minha, está toda alinhada aqui. Agora não está brigando. Muitos de nós, nem vão brigar, muitos de nós somos como a samaritana. Guardamos as palavras de Jesus na memória, sem lhe darmos o verdadeiro crédito. Como, isso mesmo. Contudo, pode continuar. Contudo, os ensinos de Jesus seguem claros e disponíveis a todos os que querem entender em espírito e verdade. O que é entender em espírito e verdade? É sermos aprendizes sinceros e verdadeiros. Acreditarmos realmente que Ele veio trazer para a gente a palavra amor. Doarmos esse amor. Visitarmos as pessoas que estão doentes. Visitarmos aquele, parar na hora que disserem para a gente parar. Não questionarmos, porque na hora as palavras serão colocadas à medida que elas precisam ser colocadas. Não ter esse medo. Como você diz, já avançou bastante. Hoje não precisa mandar você parar. Você já para por você mesmo. Porque para o Cristo, a adoração ao Pai não é importante seguir aqui ou ali, ou em algum templo luxuoso, nem no lugar minúsculo ou plena natureza. Em síntese, a alma humana também compõe a natureza. E a alma e tem condições de pensar em Deus. Por isso mesmo, não há lugar mais apropriado para amarmos ao Criador do que a nossa intimidade. Então é isso que vem nos dizendo Camilo, através de Raul Teixeira. Em todo momento, em toda hora, precisamos estar ligados ao Pai. Não existe a gente falar que a gente não está ligado. O que quer dizer religião? Religar. Se religar ao Pai. Mas quando Ele nos criou, Ele já nos deixou ligado a Ele. O que acontece é que a gente desvia do caminho. E quando a gente desvia do caminho, como diz aquela passagem de Chico, né? Jesus manda o cão. Aí o cão vai lá e nos busca, que é a dor. Aí através da dor que a gente faz, todo o percurso de volta até a gente voltar ao Pai. Somente através da dor a gente se lembra que Ele existe. Porque quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso, quem que quer vir a uma casa espírita? Quando está tudo feliz na nossa casa, a mesa está farta, está tudo correndo maravilhoso, quem vai deixar essas coisas cômodas para lá e vir a uma casa espírita ou a outro templo religioso? A gente vem porque tem um problema. E enquanto a gente parar e perceber que não existe problema nenhum, que é somente nosso íntimo, nosso ser, que está precisando de fortalecimento, a gente vai conseguir vencendo essas etapas. E quando a Sandra foi escorrendo a página, aí veio aquela passagem. Se estás no telhado, está em Mateus, não desça para pegar nada. Se estivesse no campo, não volte para pegar nada. Permaneça onde está. O que está querendo nos dizer? Já avançamos. E toda vez que a gente volta por um motivo material, claro que a gente não retrocede, mas a gente estaciona. A finalidade, o objetivo do Espiritismo é seguirmos para a perfeição. E toda vez que a gente vai se aperfeiçoando, cada vez um pouquinho, em alguma área que seja, alguma virtude, o complemento nosso é somente chegarmos ao mundo dos espíritos puros. Agora, se tiver o espírito puro aqui encarnado, com certeza ele está precisando de alguns ajustes. Ele ainda não está puro, perfeito. Ele não vai precisar de um corpo físico para ficar preso. Já pensou a gente se libertar agora, desencarnar nesse momento? Para onde iríamos? Onde está o nosso pensamento? Onde vai estar o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Onde ele está guardado? Porque desencarnar é rapidinho. Podemos ir agora, daqui uma
semana, daqui um mês. Ah, mas eu só tenho 30 anos. Sua programação às vezes eu tenho 30 anos. Ah, mas eu já fiz 60. Eu quero ir até os 80, mas eu me programei com um plano espiritual de ir com 60. Então a gente precisa estar com a nossa mala prontinha o tempo inteiro. Até num dos estudos eu perguntei, e a minha amiga tia Regina Rio falou, minha mala está cheinha. Aí eu falei, pelo amor de Deus, conta pra gente. O que tem dentro dessa mala? Porque eu me pergunto, gente, o que eu tenho dentro da minha mala? Eu me vejo, olha, em 3D, abrindo a minha malinha, olhando e não vejo nada. Aí o que eu vou falar lá em cima ou lá embaixo, sei lá onde é, né? Aí uma outra amiga me respondeu, na minha malinha eu tenho esforço. E lá está dizendo no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o que torna um homem de bem? O esforço que ele faz em se melhorar. Então, essa palavra, esse verbo esforçar, me mantém firme no propósito que eu acredito. Quanto mais esforço eu faço, mais eu sei que está no caminho certo. E pelo menos se eu desencarnar daqui a pouco, eu vou poder dizer, gente, ó, eu me esforcei. E se o meu mentor quiser falar alguma coisa contrária, eu vou pôr uma vírgula ali e vou dizer, vocês me tiraram antes da hora. Eu tinha mais umas coisinhas para fazer, mas vocês me trouxeram rapidinho, mas fica aí por conta o esforço que eu tenho feito. Por isso que eu disse para vocês que hoje está começando uma nova etapa da minha vida. Eu consegui retornar a Sandra a essa casa. Estava havendo muito impedimento de eu aqui Estou chegar. fugida, né? Oi? Estou fugida. Fugida mesmo, mas não era porque eu queria, não. Não, Eu queria estar aqui. é que Eu amo estar aqui. você não se esforçou muito. Hoje você se esforçou mais um pouquinho. Nossa, meu amigo. Para adorar a Deus, Parabéns, parabéns. não há nada de material, nem símbolos, nem flores, nem velas, cantos, palavras, nem mesmo posturas especiais. Basta o coração que sente e a mente que pensa, fechando esse circuito entre criatura e criador. Mas o que a gente aprende? Os espíritos estão dizendo que a gente não precisa de nada material. Somente a gente e o Pai. Mas temos que entender também que cada um está no degrau evolutivo. Eu tive a certeza quando uma pessoa muito amada desencarnou. E ela acendia muitas velas. E eu me lembrei disso, sabendo que ela estava muito precisada. Aí eu fui e acendi vela, porque eu sabia que no momento que ela visse a chama da vela, ela pensaria em quem? Em Deus. No livro dos médios está dizendo que a gente não precisa de amuletos. Mas se a gente entender que a gente não precisa, a gente já está caminhando diretamente. Mas tem outros que precisam. E a gente também tem que compreender que quando você pega numa medalhinha que você ganhou, e quando você pega naquela medalhinha, o que você leva o pensamento? No Criador. Então, se você eleva o seu pensamento através desse objeto, você está o quê? Adorando. Então, olha só, os espíritos de verdade, com toda a falange que preparou a codificação, que é o Consolador prometido pelo Cristo, nos diz que Deus, na verdade, não precisa de nada disso. Quem precisa somos nós. Porque nós precisamos estar sempre relembrando que Ele é o nosso Pai. Então, se a gente precisar realmente acender uma vela, você já viu que coisa mais linda? Lá em Cantagalo, a gente chega e já estão tocando violão. E o ambiente está tão maravilhoso. Está todo mundo já em oração. Então vão me dizer que esse cântico não tá a gente não está adorando? Estamos. Mas o que quer dizer? O que os Espíritos querem dizer com a gente? A gente não precisa correr para casa para pôr um cântico para adorar a Deus. Não, eu posso adorar nesse caminho que eu estou indo. E já dizer para Ele, ó, estou chegando. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por ter me trazido. Eu até divido o dia em 4 partes. Manhã, tarde, noite e madrugada. Porque de madrugada a gente não sabe o que nos advém. O que está preparado para chegar até nós.
Às vezes, 1h o telefone toca, né? O celular toca, nos chamando para alguém que está precisando. Durante a manhã você acorda disposta e de repente vem uma notícia que te deixa totalmente abalado. No caminhar do trabalho, você chega lá no seu trabalho toda feliz, iluminada até. Chega uma pessoa entristecida, precisando de uma ajuda, e você precisa estar ali doando. Então, essa forma de adoração. A gente entende que a gente, para adorar a Deus, não precisamos de nada material. É simplesmente o quê? A mente, né? O coração que sente e a mente que pensa. Então, quando você sente e pensa, você se liga criatura e criador. Porque a samaritana, lá no poço, esperava a chegada do Messias, para tudo confirmar. Mas o mestre apresenta-se a ela não mais como profeta de Israel. Ele diz para ela: eu sou, eu que falo contigo. Especial momento aquele de insuperável sublimidade. Jesus é assim mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente se pronuncia, a gente fala para a gente mesmo: eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou merecedor de prosperidade. Eu sou merecedor de felicidade. Eu sou merecedor da paz. Porque Jesus nos ensinou. O tempo todo ele dizia: eu sou. Então nós precisamos nos apropriar dessas palavras do Cristo e passar para nós isso que ele nos ensinou. Eu sou merecedora de ser sua amiga. E eu te amo por ser sua amiga. Então a gente precisa estar afirmando isso. Nós somos merecedores de estarmos aqui juntos, num estudo doutrinário. Independente se nosso pensamento devagar por alguns momentos, trazemos ele de volta. E somos merecedores de termos boas intenções. Que quando adentrarmos lá para pedir, para fazer um pedido, uma oração, o que a gente estiver precisando no nosso coração, no nosso pensamento, que seja com a intenção mais pura do nosso ser. Sem maldade, sem pensamentos contrários, mas com intenções verdadeiras, do verdadeiro amor que o Cristo teve pela gente. Então ele se apresenta a samaritana: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque quando nos demoramos em dúvidas, ou quando damos passos indecisos, Jesus se mostra de diversas maneiras em nossa existência, afirmando-se o Cristo de Deus, o Messias. Eu sou, e eu que falo contigo. E os que têm ouvidos de ouvir, podemos perceber a voz terna, assegurando-nos o constante ensino. Você sabia que virá a hora em que adoraremos ao Pai, não no monte, não em Jerusalém, mas em espírito e verdade, pois Deus é espírito, e os que o adoram em espírito e verdade é que devem adorar. Então, nesse momento, realmente, a gente está preparado para estarmos passando no planeta de regenerador. Enquanto a gente não fizer isso, eu sou aquele que está esperando realmente e praticando bem, a gente vai permanecer ainda em planetas de provas e expiações. Não voltaremos a esse planeta. Iremos passar, vou falar um curto, tá? Mas é grande momento num planeta primitivo, do qual não precisamos ir. Basta que a partir de agora a gente comece a mudar a nossa postura. Eu falo agora porque estamos nesse momento, porque sempre é o momento. O momento se faz presente a todos os instantes. Então, Jesus lá no poço disse para a samaritana: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ela fez? Voltou para Samaria e comentou com todo mundo que ela esteve com o Messias. E todos os samaritanos vieram estar com Jesus. Vieram conversar com ele porque acreditou na samaritana. E ela passou a ter o quê? Voz. Ela passou a ter crédito, porque Jesus conseguiu ler sua intimidade. E Jesus a conduziu. Jesus mostrou para ela qual o caminho que ela deveria seguir. E ele nos mostra todo o tempo. Em
cada minuto de nossa vida, cada passo que a gente dá, Jesus está dizendo, este é o caminho. Só não segue aquele que não quer seguir. Geralmente a gente faz uma curva. Ainda mais se for desconfortável. Se for para a gente sair do nosso comodismo. Aí a gente se nega e se recusa. Conversa com aquele irmão que está ali, olha, está precisando de você. Ah, não, ele é muito chato. Não quero ouvir de jeito nenhum. A gente foge. Estamos deixando de praticar a caridade. E toda vez que a gente pratica uma boa ação, quem sai ganhando? Nós. Então, do Livro dos Espíritos, parte terceira, das leis morais, lei de adoração e adoração exterior. 653. Kardec pergunta: precisa de manifestações exteriores a adoração? Precisamos falar para todo mundo que a gente está orando? Ó, fica aí um pouquinho que eu vou lá orar, daqui a pouco eu volto. Não, a gente pode estar conversando com a pessoa e está orando. Um pensamento fluindo para ela. E os Espíritos respondem: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que um Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, toda a oração, toda a prece, ela precisa partir do coração. Aquele que faz muito estardalhaço, nos lembra o óbolo da viúva. Quando Jesus, lá perto do gasofilácio, olhou, somente ele observou aquela senhora que depositou lá, acho que 2 ou 3 moedinhas, me faltou agora a quantidade. E ele disse, ela foi a única que doou verdadeiramente do que lhe faltava. E os outros ofertavam de tudo, estavam doando do que sobrava. Então quem tem mais mérito? Aquele que doa do que falta ou aquele que doa do que sobra? Né? Sandra, hoje fazer uma campanha. Quem pode colaborar com isso aqui? Aí a pessoa pensa, eu posso. Está sobrando, dá para... Mas às vezes aquele que diz assim, meu Deus, queria tanto ajudar, mas estou sem condições. Mas só dele dizer isso para Deus, Deus já entendeu. Ele doou muito mais do que aquele que vai doar 5 vezes a quantidade de gratuito. Porque veio da onde? Do seu coração, da sua alma. E Kardec, na pergunta A, pergunta: será útil essa adoração exterior? Aí os Espíritos dizem que sim. Que sempre que você ora, é útil. Independente de que forma você ore. Mas, se não constituir uma coisa, sim, é vaga, oca, porque é sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com a conduta a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Porque às vezes o pessoal aparentemente faz um estardalhaço, oferece tudo que pode, dizendo que ele faz. Mas ele está dando um mau exemplo, porque ele está desmerecendo aquele que não consegue oferecer aquilo que ele consegue. Então ele está dando um mau exemplo. Porque a adoração precisa vir do coração. Essa oração ela precisa vir de coração aberto, de peito aberto. Por que a gente trouxe esse estudo? Porque é necessário a gente perceber que Deus é presença constante na nossa vida. Se a gente respira, é porque Ele nos ofertou o fluido cósmico universal. Se a gente está aqui encarnado, porque Ele nos ofereceu o fluido vital. E se a gente desmerece esse fluido vital, começa a trabalhar muito além do que é necessário, a gente vai perdendo. E se a gente desencarna, a gente vai como suicida. O próprio André Luiz, quando desencarnou, que ele passava pelo umbral, os outros gritavam suicida, e ele não entendia por que ele era suicida. Quando ele foi resgatado, ele perguntou para o mentor: mas por que me chamam de suicida? Aí colocaram, é uma tela, eu acho que o nome é não sei se é psicometria, e foi mostrando para ele como estava todo o aparelho dele. A parte que estava corroída pela bebida, a parte que não estava legal devido a vários casos que ele tinha. E foi mostrando o desgaste que ele fez com o próprio corpo. Então, se ele deveria viver até os 80, ele desencarna antes. E
quando você desencarna antes, você vai como suicida. Consciente ou inconsciente. Nós aqui iremos como conscientes. Porque nós já sabemos disso. Quando você falou aí que pode ir, realmente, a gente tem que viver, ir no lazer, passear. Mas a gente tem que ter sempre em mente que o menos é mais. Então, quanto menos a gente puder consumir, né, de coisas que não são saudáveis, quanto menos a gente puder usar de coisas que vão prejudicar nosso corpo físico, quer dizer que a gente está adorando a Deus. Porque esse corpo é um empréstimo. Então é útil a gente adorar o exterior? Sim, desde que não seja uma coisa vazia. Porque em Mateus Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Quem conhece Cal? Todo mundo conhece Cal? Vocês não conhecem Cal, gente? Cal. Não, lá, ó, sepulcros caiados. O que é um cal? É branquinho. Vai ficar misturando na água, você passar. Sim. Então você pega esse pozinho branco, mistura na água e passa naquela parede. Secou, daqui a um tempo você vai lá e esbarra na parede. O que acontece? Se suja. Então é isso que Jesus disse ali, ó. Caiados por fora. Porque eles punham a mão para dizer, ó, fiz a caridade. Aqui. Agora tem um fixador. Amém. Mas é isso que ele quis dizer, são hipócritas. Porque estão exteriorizando uma coisa que está ali, ó. Você pôs a mão e mostrou para todo mundo que fez. Mas por dentro tem o quê? Podridão. O que a gente tem dentro? Qual a intenção? Com o que eu estou orando? Né? Porque tem muita gente que gosta de fazer joguinho de bicho, loteria e pede lá. Até o próprio pai de Chico, né? Ah, meu filho, pede aí para os seus mentores, a gente está passando uma penúria, né? Aí Chico, né, suavemente disse, eu vou ver o que posso fazer, né? Como se ele fosse pedir para os mentores qual o número que daria na loteria, porque o pai vendia bilhete de loteria. Então, na 654, Carminha, você me fala a hora, hein? Tá? Pode, né? Pode, claro. Tem Deus preferência pelos que o adoram daquela maneira? Olha a pergunta de Kardec. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Mas os que julgam honrá-lo com cerimônias, que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Então imagine, eu gosto de falar sempre de desencarnar, tá, gente? A gente tem que estar preparado para isso. E não se desesperar. Espero que comigo aconteça isso que eu estou falando. Se a gente desencarna, aí eu vou dizer, bem, não fiz nenhum mal. Graças a Deus, nenhum mal. Aí o nosso mentor vai dizer, mas qual o bem que você fez? Se você não faz o bem, você deixa a porta aberta para o mal. Então, se você não produz o bem, o que é o mal? É a inexistência do bem. Se o bem existe, você produz, não vai ter nenhum mal que vai adentrar essa porta. Então, é isso que ele está dizendo ali, ó. Deus prefere aqueles que o adoram com sinceridade do seu coração e evitando todo o mal. Mas aquele que faz lá uma mesa maravilhosa, reúne todo mundo, mas que dentro de si não tem o bem formado, não tem a verdadeira sinceridade de coração, realmente ele não está agindo de forma de adoração e de oração. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sobre a que estima. Então a gente chama Jesus de irmão mais velho. Então a gente chama por ele o tempo todo. Nosso irmão mais velho, nos ajude. Porque foi criado primeiro, inteligente, usou a sabedoria e seu amor intenso para chegar já a um espírito puro. Nós que fomos criados há pouco tempo. Somos milenários? Somos, mas estamos ainda o quê? Engatinhando. E preferimos lá na época do Cristo
E ainda continuamos preferindo não ouvi-los. Seja dentro da nossa casa, se a gente pode promover uma paz, a gente não promove essa paz. A gente até sai, deixa a coisa rolar. No nosso trabalho, se a gente pode estar ajudando, equilibrando, tornando um pouco o outro melhor, a gente se desvia disso. Tem muitas pessoas que falam, não quero nem saber, não é comigo. Hoje não é com ele, mas amanhã com certeza será. Então tudo que a gente puder promover em bem, em paz, em equilíbrio para o outro, realmente a gente está sendo um verdadeiro irmão. Aí nosso irmão mais velho, que está presente em todos os momentos da nossa vida, estará nos incluindo. Porque é hipócrita aquele cuja piedade é apenas aparente. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz a sua conduta. Então, aquele que somente fala, mas não sente. Eu acredito que todos vocês aqui já tiveram uma pessoa assim do seu lado, que dizia uma coisa, mas estava pensando outra. Catava tudo, colhia tudo aquilo que você falava e passava adiante. Sempre o melhor amigo tem um outro melhor amigo, né? Assim que se diz. Ó, melhor amigo. Você não vai para outro melhor amigo, não. Sempre um tem melhor amigo. Aí vai contando e vai passando. Então, realmente, não é aquele melhor amigo. Então, quem é nosso melhor amigo? Nosso Criador. Então, é com Ele que nós temos que conversar. Seja para agradecer, seja para reclamar, seja para dizer que a gente está precisando de socorro, seja para um SOS rápido. Qualquer coisa que sentirmos, é a Ele que nós temos que nos dirigir. Agora, se precisamos de alguma coisa material para cessar, levar esse nosso pensamento, então, que usemos. Como perguntaram para Chico, né, Chico? Você faz tantas cirurgias, materialmente dizendo, né? Tem tantos médicos que fazem cirurgias. Mas ele disse, Deus não nos criou para sentir dor. Senão ele não teria inventado, deixado que inventasse a anestesia. Os remédios que nos aliviam. Então é por isso que eu vou realmente aos homens. Para mostrar também que eu preciso estar passando por isso. Eu não sou diferente de ninguém. Então essa certeza nos faz ser mais fortes. Então, ó, para a gente poder encerrar, declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que processa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com o outro, ou ambicioso dos bens desse mundo. Deus, que tudo vê, dirá, o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do que você falou, do mal que faz, do que o selvagem, ignorante que vive no deserto. E como tal, será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar por vós, derrubar, você vai perdoar. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, se te esbarrar, você vai queixar dele com razão. Então, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, aquele que tem 100 vezes o conhecimento, 100 vezes ele será mais culpado. Aquele que realmente professa aquilo que adora, mas na verdade ele está adorando o mundo. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo que nós não podemos amar dois deuses. Deus e Mamon. Mamon são as coisas do mundo, matéria. Né? Até uma pessoa, a gente estava passando no carro assim, não posso passar ali que tem um buraco. Olha, primeiro, nos deram a liberdade de aprender a dirigir. Segundo, nos ofereceram um carro. O plano espiritual nos programou para isso. Então, o que cabe a nós? Oferecermos carona, ajudarmos aquele que está precisando, independente se vai sujar seu carro ou não. Esse exemplo que eu estou dando é um exemplo bobo, mas que muitas pessoas se prendem a isso. Né? Não deixa as crianças, os próprios filhos brincarem dentro de casa porque acabou de limpar a casa. Mas antes nossos filhos, sobre a nossa guarda, dentro da nossa casa, bagunçando, do que na rua, envolvendo com outras coisas. Então é isso que está nos dizendo. Que coloquemos
o nosso conhecimento, a nossa inteligência em favor de nós mesmos. Como? Amando e distribuindo esse amor. Ofertando aquilo que temos de dom. Cada um aqui, nesse centro, tem um dom, tem um talento para oferecer para o outro. Seja aquele que sabe escutar bem, seja aquele que sabe falar, seja aquele que sabe abraçar, seja aquele que sabe amar, seja aquele que sabe expandir. O que é expandir? Demonstrar para o outro o quanto ele gosta de você. Seja aquele que vai estar lá dentro nos esperando, aquele médium que teve um dia de sacrifícios. E podem ter certeza que tiveram. Porque são atacados o tempo inteiro para que não consigam chegar aqui. Estão exauridos. Mas quando adentram o plano maior, os recarregam. Porque eles vieram aqui não de forma exterior. Eles vieram aqui de forma de sentimento de coração. Para adorar o Criador e transmitir todo esse afeto a cada um de vocês que irá receber o passe, que irá ser ouvido para o pedido que vieram fazer. Mas não se esqueçam, a palavra mágica de hoje é a intenção. Com que intenção eu vim a essa casa para estar louvando, agradecendo e pedindo ao Criador. Então, que toda a paz, Mestre Jesus, seja com vocês. Espero que esse estudo doutrinário tenha aberto a mente de vocês. E acredite, cada um de nós está no estágio, num degrau. Se precisarmos acendermos nossas velas, vamos acender. Vamos pensar no que o outro gostaria. Se aquela medalhinha que a gente segurar vai levar nosso pensamento, façamos. Mas não se esqueça, Deus não precisa disso. Quem precisa, somos nós. De alguma coisa, de alguma forma, para fazer com que a gente possa se elevar. E feliz aquele que consegue ir diretamente ao Pai e falar com Ele abertamente, com o coração aberto. Eu te amo, preciso de ti. Ser humilde. Então fiquem na paz. E muito obrigada por vocês terem me ouvido, que hoje, de novo, é o recomeço de uma nova fase.